Olá, estamos aqui em mais uma aula de preparação para concursos na área da educação. Estamos na nossa aula 5 sobre LDB. Para finalizar, vamos falar sobre os últimos artigos do título 4, tá? Que fala sobre da organização da educação nacional. Vimos a competência da União, dos estados, dos municípios, das instituições de ensino e dos docentes, que são os professores. Então vamos lá ver o que a última parte do título 4 fala sobre a organização da educação nacional. No artigo 14, temos o seguinte: a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico. Quando estudamos PPP, isso é um dos pontos muito importantes, e ele é trazido no inciso 1 do artigo 14 da LDB, que é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico, tá certo? E também a participação da comunidade escolar, ou seja, essa comunidade escolar é quem mora próximo da escola, né, onde a escola está inserida, né, o meio social em que a escola está inserida, pessoas que moram em torno ou personalidades dessa comunidade e local em conselhos escolares e equivalentes, assim como o Grêmio Estudantil também se enquadra dentro desses equivalentes. Então, pontos importantes: a participação de quem? Dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, tá? E a participação da comunidade escolar na elaboração também desse documento. No artigo 14, temos o seguinte ainda: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios, tá certo? Então, esses sistemas de ensino, né, irão definir as normas dessa gestão democrática, tá certo? Essa gestão democrática visando que é a gestão da educação básica. Então vamos lá. No artigo 15 ele diz o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observada as normas gerais do direito financeiro público. Então, aqui, os pontos importantes: os sistemas de ensino eles devem assegurar às unidades escolares essa autonomia pedagógica e financeira, essa autonomia progressiva. Dos artigos 16 ao 18, o que vai acontecer, né? Vamos falar no artigo 16 sobre o sistema de ensino federal, ou seja, mantido pela União, tá? É importante lembrar que quando se fala União, estamos falando do governo federal. O sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal, que vai ser pontuado no artigo 17, e os sistemas de ensino dos estados e do DF, né, também serão pontuados no artigo 18. Tá? Então, o que diz o artigo 16? O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União, ou seja, o governo federal, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, né, o famoso particular, e os órgãos federais de educação. Certo? Então, isso são os pontos do artigo 16, tá? Competências da União. Então, o sistema federal, né, integrado pela União e pelos órgãos federais, estão integrados entre si e eles vão compor esse sistema de ensino federal. Então, estão relacionados. No artigo 17, temos o seguinte: os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem, né, as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Lembrando, gente, que o termo sistema de ensino é a forma de organizar a educação básica no Brasil, tá? Então, essas instituições que são mantidas pelo Estado e pelo Distrito Federal vão compor, ou seja, vão formar esse sistema de ensino. Então, no inciso 2, ele diz o seguinte: as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. 3. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada vão compor esse sistema de ensino tanto do Estado como do Distrito Federal. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente, tá? Esses órgãos de educação estaduais. E parágrafo único: no Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, também vão integrar o sistema de ensino do Distrito Federal. Lembrando que ele fala aqui, né, instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Alguns municípios, né, são muito grandes, possuem uma renda, né, poder econômico muito grande, como São Paulo, Campinas. Tá? São grandes municípios que têm a capacidade financeira de manter uma universidade, que é o ensino superior. Tá certo? Então, quando ele fala isso, pode ser que tenha algumas exceções no nosso Brasil. Tá? Alguns municípios que têm uma renda muito boa e que conseguem manter esse sistema de ensino superior.
No artigo 18, temos o seguinte: os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio, educação infantil mantidas pelo poder público municipal, vão compor o sistema de ensino, vão compor essa organização, tá? No inciso 2, ele diz o seguinte: as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, também vão compor o sistema de ensino municipal. E, inciso 3, os órgãos municipais de educação também vão fazer parte do sistema de ensino. Então, o poder público municipal e os órgãos de educação municipal. No artigo 19, temos o seguinte: as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: públicas, assim entendidas as criadas e incorporadas ou incorporadas, mantidas, administradas pelo poder público, e as instituições de ensino privadas, assim atendidas e mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Essas instituições de ensino classificam-se em públicas e privadas. Então, no artigo 19 ainda temos o seguinte: as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias: as comunitárias, na forma da lei, Lei 13.868 de 2019. Temos, as instituições de ensino, que se refere aos incisos 2 e 3 do caput, do topo do artigo, da cabeça do artigo, que é aquele início, podem ser qualificar, como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específica, Então, no parágrafo 2, ele diz o seguinte: as instituições de ensino que se referem aos incisos 2 e 3 do caput desse artigo podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei, tá? Para ser certificada nesse sentido, existe um selo, tá? Que nós vamos ver lá no finalzinho da aula. Então, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: as instituições de ensino que se referem aos incisos 2 e 3, do caput, da cabeça do artigo, elas podem ser classificadas como confessionais, atendidas às orientações confessional e à ideologia específica. Elas podem ser privadas ou comunitárias. Lembrando que a escola confessional baseia-se os seus princípios, objetivos, forma de atuação numa religião, tá? Diferenciando-se, portanto, das escolas laicas. A maioria das escolas públicas são laicas. Essas escolas confessionais ou filantrópicas possuem esse cunho religioso, seja da católica ou de outras religiões. Então, aí, no parágrafo 2, as instituições de ensino que se referem aos incisos 2 e 3, do caput do artigo, podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei, tá? Elas recebem esse selo, SEBAS, que é certificado de entidades beneficentes de assistência social na área da educação. Então, agradeço pela sua atenção, por ter chegado até aqui. Continue firme e forte nos seus estudos, que você vai conseguir sua aprovação. Então, até a próxima aula.